maioria das pessoas trabalha em algo que não ama e faz isso apenas para pagar as contas e se dá por satisfeita quando consegue, porque na maior parte dos meses precisa se endividar. Elas ficam infelizes, cansadas e sem esperança de mudar, mas seguem adiante porque precisam garantir o sustento da família. Trabalham de sol a sol, sem tempo para curtir a vida, os filhos, os amigos. O que desejam é conquistar a liberdade financeira, ver os filhos crescer, viajar, encontrar o propósito de vida. Elas não aguentam mais trabalhar tanto e, além disso, não ter o resultado que elas gostariam. Já tentaram fazer algo diferente para mudar essa situação, mas falharam. E a grande verdade é que ficaram com medo de tentar de novo. É como se não conseguissem encontrar a chave para abrir as portas do sucesso. Olá, eu sou a Márcia Luz e hoje eu quero te ajudar a eliminar os obstáculos que ainda te impedem de abrir as portas para o sucesso. Nós vamos trabalhar juntos para que você aprenda como conquistar a vida que deseja e merece, com mais qualidade, com liberdade e com propósito. Parece difícil de conseguir tudo isso, mas fica comigo nesse vídeo e você vai perceber que essa transformação é possível para você sim. No primeiro vídeo dessa série, você aprendeu a respeito das crenças limitantes, como elas foram plantadas na sua mente, de que forma elas impedem o seu sucesso tão merecido, e eu também te mostrei as 3 grandes chaves de como alcançar esse sucesso em qualquer área da vida. Se você ainda não assistiu, clica no link aí em cima e assiste agora antes de seguir adiante nesse vídeo. Lá você vai conhecer a história da Isolete Houpes, que achava que já havia conquistado tudo que ela era capaz, que já tinha chegado ao topo profissional, que não podia sonhar com uma vida melhor do que o que ela possuía. Afinal, ela veio do interior, de uma família simples, e o sucesso não parecia uma opção para ela. Hoje, após participar de uma das turmas do meu método, trabalha como consultora financeira, viaja por todo o mundo com o marido e está muito feliz. É possível que você já seja um empreendedor de sucesso que até já conquistou um patamar financeiro interessante. Mas você já se perguntou se tem a liberdade que gostaria? Se está cumprindo o seu propósito de vida e deixando um legado do qual irá se orgulhar? Eu estou falando de fazer o que você ama e ainda ser muito bem pago por isso. De ter liberdade para organizar o próprio tempo, para ter qualidade de vida, para curtir a família, os amigos e não precisar contar os centavos no final do mês. É isso que eu chamo de sucesso absoluto. Eu quero agradecer por todos os comentários postados no primeiro vídeo e pelas centenas de mensagens que eu recebi. Eu li tudo pessoalmente, eu fiz questão de responder a maioria deles. É fabuloso perceber que nós estamos formando uma comunidade de pessoas que não se conformam em adotar a filosofia do deixa a vida me levar e que querem utilizar as chaves para abrir as portas do sucesso que merecem. Então fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 grandes sabotadores. Você vai saber quem eles são e como se livrar deles para ter mais sucesso e felicidade. Mas antes, eu quero te contar uma história incrível de uma das minhas alunas, a Adriana Pizzetta. Ela trabalha no ramo de beleza e ela estava com uma vida estagnada há mais de 3 anos. Usando o meu método, ela entendeu que precisava mudar isso e voltar a ser feliz. Meu nome é Adriana, sou depiladora, esteticista, massagista. A Adriana, antes do sucesso absoluto, era uma pessoa que tinha medo, incertezas, inseguranças, muitas dores. Então eu era uma pessoa assim, eu queria o amor do meu pai, que nunca teve. Eu queria o amor da minha mãe, que nunca teve. Eu queria amar os meus irmãos, mas eles não tinham recebido o amor, então eles não sabiam. Eu acordava no outro dia e dizia assim, meu Deus, tudo de novo, o que eu vou fazer? Eu já não tenho força mais, pai. Mas eu nunca desisti. Eu busquei muitos cursos, eu busquei ajuda, mas ninguém conseguiu entender aonde estava a ajuda que eu precisava. E quando eu ouvi aquela frase e a música, quando a Márcia coloca no nosso primeiro encontro, nasceu alguém para ser feliz. Não tem explicação. Eu nunca quis aprender a dirigir. Daí, quando eu tentei, numa das minhas tentativas, me reerguer, foi o primeiro item da lista,
que a primeira coisa que eu ia fazer era voltar a ir nas reuniões da Feira Marroquina de carro em Ribeirão sozinha. E daí eu consegui, eu fui. Eu peguei chuva, caminhões, olha, passa um filme único na minha mente. Fazia um ano que eu tinha panfletos, folder, estava tudo guardado. Tem uns 3 ou 4 bairros perto da minha casa que são novos. Eu pensei assim, é uma oportunidade que eu vou ter. Eu saí e andei os 21 quarteirões que tem aqui ao redor do bairro. Daí tocou uma vez o telefone, veio uma pergunta, veio 2, aí no outro dia ligou de novo. A partir desse dia foi que começou a aparecer clientes, né? Então, por exemplo, no primeiro mês foram 12 clientes novas, no segundo mais 12, no terceiro mais 13, daí eu paguei o curso e sobrou. Aí ainda tive um lucro de R$840, além do que eu paguei em 15 dias. Eu lavei tudo. No primeiro dia que a gente fez o curso, eu entrei no salão, eu lavei tudo, eu limpei tudo, eu tirei pó de tudo, como se eu quisesse realmente começar uma vida nova, como aquele espaço ia ser novo. E era isso que eu buscava, era isso que eu queria para minha vida. Eu queria que as pessoas se sentissem amadas, cuidadas. Eu não tenho dúvida que o meu propósito é ser feliz e fazer todos que estão ao meu redor felizes. Eu nunca tive chave, tampouco consegui abrir ela. Hoje eu sei aonde está a chave, por que motivo eu quero abrir cada porta dela. Eu tenho certeza que cada dia que eu fizer o meu melhor, o melhor vai vir até a mim. A Adriana, uma pessoa comum como eu e você, conseguiu mudar o jogo porque ela identificou e superou os 3 grandes sabotadores que estavam impedindo o caminho de sucesso dela. Ela começou a agir, ela colocou energia em movimento e aí a transformação aconteceu, é o caminho inevitável. No primeiro vídeo, eu falei das 3 grandes chaves do sucesso. 3 atitudes que, se implementadas, permitem que você salte para o próximo nível de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Mas muita gente comentou, ótimo, Márcia, eu entendo isso, eu consigo entender como eu posso usar essas chaves do sucesso. Mas o problema é o seguinte, eu sinto cansaço físico, peso nas costas, enxaqueca, desmotivação e infelicidade no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que fazer para mudar essa realidade. Ou melhor, eu até sei, mas eu não me sinto com forças para isso. Eu me sinto indecisa ou indeciso sobre o meu futuro. E, às vezes, eu tenho dificuldade de ter foco nas coisas. Eu trabalho e até estudo muito, mas sinto que eu não saio do lugar. Eu tenho dificuldades para lidar com os meus clientes, com os meus funcionários, com os colegas de trabalho. E com o meu chefe, então, nem se fala. É como se ninguém estivesse falando a minha língua. Eu sinto um medo absurdo e até sem sentido, que eu não consigo explicar de onde vem. Eu vivo adiando meus sonhos e projetos por achar que ainda não estou preparado o suficiente para que esses projetos se realizem. Eu sei que eu tenho potencial e que eu sou capaz de realizar muito mais do que eu venho fazendo atualmente. Sonho em planejar minha carreira, meus negócios e a minha vida, mas alguma coisa parece que trava. Para essas pessoas, eu tenho 2 boas notícias. A primeira boa notícia, como você vai ver mais para frente nesse vídeo, é que o caso da Adriana não foi um caso isolado. Outras pessoas conseguiram ter êxito com o sucesso absoluto com essas exatas condições que você acabou de descrever para mim. E a segunda boa notícia é que, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, estar desmotivado, desacreditado, inseguro até, sentindo-se sem rumo, isso é perfeitamente esperado e possível de modificar. E você vai entender como mais pra frente nesse vídeo. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara. O sucesso absoluto não é uma fórmula mágica para conquistar a vida que você merece assim, da noite pro dia. Eu não acredito em promessas milagrosas. Sem trabalho e dedicação não existe sucesso. O sucesso absoluto, assim como qualquer método de autodesenvolvimento, não é fácil. Ter a vida dos seus sonhos, encontrar o seu propósito, vale muito a pena. Mais fácil não é, não. E agora que isso está 100% claro, deixa eu te contar uma coisa importante. Lembra do meu vídeo passado, da minha decisão de sair da caixa e empreender? Das dúvidas que eu estava mesmo fazendo a coisa certa? Do medo que eu senti? Da certeza que eu tive de que eu teria que trabalhar firme para alcançar os resultados que eu desejava?
do meu momento de fé de que eu poderia construir uma carreira de sucesso, fazendo o que eu amo e sendo muito bem remunerada por isso? Eu também contei como isso culminou na minha projeção como palestrante, como coach, consultora, autora de best-seller. Nossa, isso tudo foi muito legal. Que foram mais de 214.300 alunos ao longo desses meus 23 anos aí de trajetória que eu tive a honra de ajudar com o meu método a conquistarem o caminho de sucesso deles. O que eu não te contei foi o que aconteceu assim que eu saí da Caixa. Dentro da Caixa eu era conhecida em todo o país, eu dava treinamento no Brasil inteiro. E fora da empresa, eu possuía alguns clientes e logo na primeira semana, um grande cliente me pediu para estruturar, coordenar e aplicar um projeto de empreendedorismo com grupos da terceira idade. Foi uma delícia, uma experiência maravilhosa e eu tive a certeza de que eu tinha tomado a decisão mais adequada, deixando o meu emprego. Acontece que eu fui percebendo ao longo do tempo que no caminho como empreendedora, nem sempre o serviço aparecia na velocidade que eu gostaria e pior, na velocidade que eu precisava para pagar minhas contas. A minha sensação de que eu precisava matar um leão por dia, sabe? E quanto mais insegura eu ficava, quanto mais eu sentia medo de que os clientes não aparecessem, mais vinha à tona dentro de mim mecanismos sabotadores que afastavam novos clientes, novas possibilidades. Um dia eu acordei muito angustiada e aí eu resolvi ir até uma igreja conversar com Deus em particular. Sem tanto barulho, só eu e Deus, sem muita coisa em volta. E naquele dia eu saí de lá disposta a consolidar de uma vez por todas um método que fosse capaz de identificar e eliminar os mecanismos sabotadores, eliminar as crenças limitantes, essas crenças que fecham as portas do sucesso para as pessoas, essas crenças que impedem que essas pessoas continuem crescendo e sendo felizes. Não era só mais por mim, era por todas as pessoas que precisavam de mim. Eu comecei a comprar todos os cursos de autodesenvolvimento que eu encontrei na frente, inclusive curso nos Estados Unidos, com Anthony Robbins, por exemplo, que eu considero o maior profissional de autodesenvolvimento de todos os tempos. Eu pensava comigo, se eu quero realizar coisas grandes, eu preciso fazer um investimento do tamanho dos meus sonhos. Para você ter uma ideia, eu investi mais de R$100 mil nessa trajetória, mas valeu muito a pena. E nesse processo, eu aprendi um monte de ferramentas valiosas que geravam resultados, o que permitiu construir um método que eu estava desenvolvendo a partir dos meus atendimentos e dos estudos que eu fazia sobre as histórias das pessoas de sucesso. Até que chegou um momento em que eu tive absoluta certeza de que eu tinha desenvolvido um método poderoso, capaz de ajudar as pessoas a saltarem para um próximo nível. O método me deu total clareza de que não adiantava apenas ensinar as 3 chaves do sucesso. Eu precisava eliminar qualquer obstáculo que pudesse aparecer no caminho dos meus alunos. Só boa vontade não seria o suficiente. Assim, eu comecei a usar uma estratégia poderosa para identificar e eliminar os sabotadores que impedem as pessoas de seguir adiante. Sabotadores são pequenos vícios que você não se apercebe que faz, mas que destroem carreiras, relacionamentos, destroem negócios, destroem a sua felicidade, o teu bem-estar e impedem que você seja bem-sucedido naquilo que você se propõe. Eliminando os sabotadores, os alunos do Sucesso Absoluto deram um salto fenomenal e alcançaram seus resultados numa velocidade impressionante. Alguns, como foi o caso da Adriana, que começou a colher os resultados no 2º dia do curso, é muito rápido. As empresas que eu atendia atingiam resultados fenomenais porque seus colaboradores ficavam motivados e realmente querendo fazer a diferença no dia a dia. E no ano seguinte, a mesma empresa voltava a me contratar e indicava meu trabalho para outras empresas, de modo que em pouco tempo a minha agenda lotou. E eu consegui conquistar a minha liberdade financeira, qualidade de vida e, melhor que isso, fazendo o que eu amo. E cumprindo o meu propósito, a minha missão de vida. Tem jeito de ser mais feliz do que isso? Agora, o que muita gente me pergunta é: Márcia, por que você dedica a sua vida a desenvolver pessoas? E essa é uma ótima pergunta. Bom, primeiro porque eu tenho clareza que este é o meu chamado, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Quando eu termino um treinamento, é comum os alunos dizerem que eu faço o que meu sobrenome promete, eu levo luz para a vida das pessoas.
Sabe o que eu desconfio? Eu acho que Deus providenciou esse sobrenome para mim porque Ele queria garantir que eu ia cumprir a minha missão mesmo e que eu não ia esquecer que missão era essa. E o outro motivo pelo qual eu me dedico a ajudar as pessoas é porque isso me faz muito feliz e eu ainda sou extremamente bem remunerada pelo que eu faço. Hoje eu tenho a chance de atuar num projeto que eu amo e que eu acredito. E quando você tiver a oportunidade de me encontrar ao vivo, você vai ver que eu amo apostar em pessoas. Eu sou apaixonada pela capacidade que o ser humano tem de dar o seu melhor quando as condições favoráveis são oferecidas. E quando uma pessoa descobre o seu melhor, ela também é capaz de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E aí a gente cria um ciclo de prosperidade, de bondade e de amor muito poderoso no mundo. Poucas coisas no mundo me dão mais motivação para acordar de manhã cedo do que saber que meu trabalho ajuda a transformar vidas. Como, por exemplo, da Adriana que você viu nesse vídeo. Ou histórias como da Luciana, que estava adoecendo, que presenciava sua família desmoronando e que, com a ajuda do sucesso absoluto, conseguiu se recuperar. E hoje ela está curada das feridas do corpo e da alma. Assista comigo agora. Meu nome é Luciana Gonzaga. Quando eu decidi vir morar na chácara, mudar da casa onde eu estava, de repente meu marido decidiu, não, vamos já sair da casa e vamos ficar na casa da minha mãe por um tempo, para que, enquanto as coisas estão acontecendo. Não que eu não quisesse vir para cá, o que eu não queria era ter que ficar dentro da casa dela, não por ela, não por eles, porque eu tenho muita gratidão por eles, muito respeito por eles, mas era uma coisa interior minha, assim, eu não queria, eu queria ir direto para minha casa. E acabou que começaram a sair, então, algumas feridas pelo meu corpo, sabe? Foi bem nesse período que começou a saíam feridas pelo braço, nas pernas, então eu sentia muita coceira nos braços. E eu lembro que eu chegava em casa, tirava a roupa do trabalho, assim, e aí eu coçava muito a minha perna, assim, coisa que acho que hoje eu não imagino fazer. Mas eu arranhava e aquilo assim saía sangue, o sangue escorria, sabe? Eram quase como lágrimas descendo, assim. Eu me sentia aprisionada dentro daquilo, assim. Puxa, eu sofria muito. E aí, quando eu olhava para as minhas feridas, eu sofria muito mais. Era muito doloroso. Porque aquilo estava marcando a minha pele. Aquilo estava me marcando para sempre, entende? Era assim que eu sentia. Era como se fosse uma marca para a vida toda. Era muito ruim. E isso me enclausurava. Essa que é a palavra. Eu me sentia trancada, eu me sentia fechada. Eu comecei a ler tudo que existia, assim, procurava na internet, lia coisas e tal. E nesse caminhar, eu fui descobrindo terapias, eu fui descobrindo várias coisas. E cheguei no curso da Márcia por meio de um e-mail dela. Aí um dia eu vi que tinha um webinário. E nesse webinário ela fez um exercício de propósito de vida, em que ela ia falando ali algumas coisas que a gente tinha que ir preenchendo, né? E eu fui respondendo aquelas perguntas que ela ia sugerindo no exercício. E quando formou a frase final daquele propósito de vida, assim, que eu li o que virou, eu comecei a chorar. Porque aquilo começou a fazer muito sentido, sabe? Parece assim que ela estava... que aquela frase, ela lia um pouco da minha alma, assim. Foi muito bacana. E aí eu falei, não, é isso aqui. Eu vou ter que entrar nesse negócio, vou ter que fazer isso. E aí eu comecei o curso. E foi muito legal, assim, conhecer a Márcia, a presença dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela toca você, né? E eu comecei a fazer o curso, comecei a fazer alguns exercícios. E aí ela mandou um e-mail e me falou um monte de coisas, assim. Quando nem eu acreditava em mim, a Márcia acreditou em mim. Isso fez muita diferença para minha vida, muita. E eu peguei o e-mail da Márcia e eu li o e-mail da Márcia para ele. Eu falei, olha o que aconteceu, olha o que a professora está me dizendo. E aí eu li o e-mail dela para ele e a partir daquilo eu consegui falar, né? Porque ali estava escancarado o que eu estava sentindo, estava um pouco daquilo que eu estava sentindo. E aí eu consegui dizer, eu me sinto assim, eu me sinto assim, eu me sinto assim. E aí eu renasci. Eu acho que foi nesse momento, sabe, que as coisas começaram
a fazer mais sentido, as coisas começaram a ganhar forma, porque eu falei, eu tenho um companheiro, eu tenho alguém que é especial, eu tenho alguém que é de verdade, que é humano, que é tudo pra mim. Eu vivia enclausurada até aquele momento. Aí eu rompi, aí eu enxerguei a porta, abri essa porta e enxerguei o sol lindo que existia lá fora. E que estava todo ali brilhando pra mim, que a vida era pra mim, que tudo eu posso fazer, o limite sou eu que coloco. E as feridas foram embora. Depois disso, assim, eu não me dei conta, mas depois que eu consegui falar tudo que eu sentia, as feridas foram embora. Como nascer de novo. É bem isso, assim, porque a relação toda ficou reconstruída. Eu voltei para o meu marido, eu voltei para minha filha e eu voltei principalmente para mim. O céu é o limite hoje. O céu é o limite, para mim é assim que eu me sinto. Foi por isso que eu comecei a ensinar o método Sucesso Absoluto. Foi para fazer com que histórias como essa de superação sejam mais comuns no Brasil e em vários outros países onde meu trabalho está chegando. E talvez você tenha notado que a Luciana menciona que precisou enfrentar as suas crenças limitantes. E é possível que você tenha identificado que ela também foi vítima de mecanismos sabotadores. Acontece que isso também pode estar ocorrendo na sua vida. Então eu quero que você agora pare um instante e você vai fazer um exercício comigo. Fecha teus olhos por um segundo. Isso mesmo, fecha os olhos, só um pouquinho. E agora, de olhos fechados, eu vou pedir para você imaginar algumas coisas. Imagine o que você poderia realizar na sua vida se eliminasse as crenças limitantes e sabotadores. Você iria viajar mais? Cuidar mais da sua família? Onde você iria morar? Como seriam suas férias? Como seria a sua empresa? Qual seria o faturamento da sua empresa? Que tipo de clientes você teria? Quem você seria? O que seus amigos iriam falar de você? E os seus colegas de trabalho? E o seu chefe, o que ele falaria de você? Você teria mesmo um chefe ou você seria o chefe? Você seria admirado? Você seria consultado? Convidado para tudo e por todos? Como as pessoas iriam te ver? Qual a grande qualidade elas diriam que você tem? O que elas invejariam em você? Agora você pode abrir os olhos. E aí responde para mim. E aí, gostou do que você viu? Então eu quero que você saiba que só existem 3 coisas que separam você da sua melhor versão. Dessa versão que você imaginou agora. E qualquer pessoa pode se tornar uma versão melhorada de si mesmo se conseguir eliminar essas 3 coisas. E eu chamo de sabotadores de sonhos, mas algumas pessoas chamam de 3 grandes mitos que impedem você de ter sucesso. O primeiro mito é o seguinte: para ter sucesso é preciso trabalhar e estudar muito até estar totalmente pronto. Esse mito tem por trás os sabotadores do perfeccionismo e da procrastinação. Por ser perfeccionista, você sempre acha que falta estudar mais um pouco, fazer mais uma faculdade, uma pós-graduação, mais alguma coisa que você ainda tem que se aperfeiçoar, adquirir um pouco mais de experiência, e aí você vai procrastinando, vai adiando a decisão de abrir o seu negócio, de lutar por aquela promoção, de buscar um emprego melhor, de implementar aquela nova estratégia de marketing que vai fazer você faturar o dobro. Você adia porque ainda não tem todas as certezas e não quer ter que lidar com o amargo sabor do fracasso. E o momento ideal para colocar seus sonhos em prática nunca chega. Resgatando o que nós falamos no primeiro vídeo, esses sabotadores impedem que você use a chave do foco e que você siga na direção dos seus grandes objetivos. O segundo mito é de que é melhor o mal conhecido do que os possíveis horrores do desconhecido. O que está por trás desse mito são os sabotadores do medo, da insegurança e da timidez. Eles são responsáveis por frases do tipo: tá ruim, mas tá bom, ruim com ele, pior sem ele, não se deve trocar o certo pelo duvidoso e outras dessas pérolas que você deve conhecer. Na realidade, essas frases escondem um grande medo de lidar com o que você não tem total controle. E a maioria das pessoas constrói um panorama tão pessimista de tudo que o futuro pode estar reservando para elas, se elas se arriscarem, que isso acaba paralisando
e até o mais bem preparado dos profissionais não consegue sair do lugar. O famoso "e se" entra em campo e o jogo não acontece mais. É mais ou menos assim: e se eu não der conta do novo desafio? E se eu fracassar? E se o mercado não estiver receptivo para o meu novo produto? E se o país enfrentar uma crise financeira? E se eu ficar desempregado? E não para mais um monte de "se" que a gente começa a alimentar. Augusto Cury prova em recentes estudos que 92% da sua ansiedade em relação ao futuro não vai se concretizar, ou seja, o sofrimento foi em vão. Da próxima vez que alguém começar para cima de você com esse "e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro", você responde a ela que "e se a minha avó tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta e não a minha avó". Ou seja, no campo da fantasia, tudo é possível. Então aprenda a fantasiar positivo e não só ficar fantasiando negativo. Este sabotador, correlacionando com o vídeo anterior, impede que você use a chave da determinação. É como se faltasse coragem para seguir adiante e transpor os obstáculos, porque eles ficam parecendo muito maiores do que realmente são. Finalmente, o terceiro mito nos diz que não somos tão bons, competentes e preparados quanto deveríamos. E o que existe por trás desse mito é a baixa autoestima. E quero dizer a você que eu tenho constatado em meus estudos que esta é a crise do século. As pessoas não se amam, elas não acreditam em si mesmas, elas não apostam no potencial ilimitado que possuem. E esta é a raiz das crises de tristeza, infelicidade e depressão. É como se o sentido da vida houvesse desaparecido e você não se considera bom o suficiente para conquistar as dádivas que Deus ou a vida tem para você. Este sabotador impede você de se conectar com a sabedoria do universo, ou seja, de se utilizar da terceira chave do sucesso, que é, lembra, a sintonia, que nós também trabalhamos no vídeo anterior. Pois bem, você teve a oportunidade de ver a história da Adriana, que nos emocionou pela capacidade de superar as adversidades da vida e dar uma volta por cima, porque foi isso que ela fez. De família humilde, com pouco estudo, enfrentando dificuldades financeiras e movida apenas pelos seus sonhos, ela decidiu montar o seu próprio negócio. No entanto, as coisas não caminhavam bem e a gota d'água foi a perda da sogra que ela amava como uma mãe. A Adriana mergulhou numa depressão que durou 3 anos. Ela perdeu quase todos os clientes e ela não possuía forças para reagir. Ela ouviu falar do curso Sucesso Absoluto e resolveu se dar essa chance, mesmo não tendo condições financeiras para pagar o curso. Ela pegou dinheiro emprestado, fez o marido correr até uma lotérica e realizou a inscrição. Desde o início, eu tive a clareza que a Adriana podia ir muito além em seus projetos como empreendedora, mas os seus sabotadores não permitiam. Ela considerava que já havia caminhado muito comparado com as suas origens. E claro que isso era verdade, mas o que a Adriana não percebia é que havia ainda muito caminho pela frente que ela estava pronta para percorrer. A vida tinha muita abundância e prosperidade que podia dar para a Adriana, mas para isso ela precisava estar aberta e aceitar. A Adriana decidiu em meu curso dar um grande salto e foi o que ela fez. Ela saiu panfletando 21 quarteirões no bairro dela e quanto mais ela reagia, mais forças encontrava para seguir adiante. Seus clientes retornaram, muitos outros apareceram. A Adriana não só recuperou a saúde financeira, como está expandindo seus negócios. Mas o principal ganho é que ela resgatou o brilho no olhar. E agora ela está feliz por poder ajudar outras pessoas. E você também assistiu à transformação vivida por Luciana, que havia adoecido por não poder falar dos seus sentimentos. E com isso ela estava afastando tanto o marido quanto a filha de 9 anos. Luciana fez o curso Sucesso Absoluto porque tinha convicção de que ela precisava resgatar a sua autoestima, que era o grande entrave para que as coisas dessem certo. E a partir de então tudo mudou. Hoje tudo está fluindo na vida da Luciana, porque ela conseguiu curar as feridas do corpo e principalmente curar as feridas da alma, porque as duas coisas estavam intimamente ligadas, embora naquela época ela não soubesse ainda. Ela aprendeu a se valorizar e a se amar, e está feliz ao lado do seu marido e da filha. Esses são apenas 2 dos muitos exemplos de pessoas que eu tenho orgulho de ter ajudado, porque é nessas horas que eu agradeço a Deus pela importante missão que eu estou cumprindo no universo.
Bem, daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para algumas poucas pessoas que quiserem disputar uma vaga na nova turma do curso Sucesso Absoluto. E essas pessoas vão ter chance de aprender detalhadamente a aplicar nas suas vidas esse método realmente transformador. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas as vagas do Sucesso Absoluto são extremamente limitadas. E eu sei que você deve ouvir isso o tempo inteiro, mas eu já vou te mostrar que o que eu estou falando é realmente sério. É o seguinte, esse é um programa de treinamento totalmente online, onde você vai poder se inscrever e assistir aos vídeos de treinamento. Nós vamos acabar com as suas crenças limitantes e trabalhar suas metas. E eu vou te levar pela mão para você ter os resultados que você realmente precisa, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, pouco importa. Agora acontece que eu gosto de acompanhar os meus alunos pessoalmente, o que nos gera um pequeno problema. Para que eu consiga dar atenção a todos que quiserem participar, eu só vou abrir um número muito pequeno de vagas. E hoje em dia, essa é a única forma que existe de eu pessoalmente atender alguém que não seja uma grande empresa. E por isso, quando eu abro essas vagas, elas costumam acabar muito rapidamente, às vezes até no mesmo dia. Por isso, se você tiver interesse em participar, deixe sua pergunta nos comentários abaixo desse vídeo, que no próximo vídeo eu vou responder a todas as suas dúvidas. Eu leio cada um dos comentários. O seu comentário é muito importante para mim. Eu preciso saber quem é que está do outro lado me assistindo. E eu estou fazendo o possível para responder a maioria dos comentários no tempo que eu tenho. E depois de você deixar seus comentários, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal do YouTube. Em algum lugar desse vídeo ou dessa página tem um botão para você se inscrever. Mas se você não encontrar, é só digitar no YouTube o nome Márcia Luz TV e aí você vai encontrar o meu canal. Lá no meu canal do YouTube, você vai ter acesso a dicas de autodesenvolvimento e a outros estudos de caso, a entrevistas e depoimentos de alunos do Sucesso Absoluto. Você vai poder ouvir várias histórias emocionantes de superação e de resultados financeiros que as pessoas conseguiram alcançar. Agora eu quero te pedir mais uma coisa. Se você conhece pessoas que precisam ter acesso a esses conhecimentos, compartilhe esses vídeos. Um grande abraço e a gente se vê no terceiro vídeo dessa série. Até lá!